Pra mim, o Botafogo já tá com uma mão na taça de campeão brasileiro em 2023 e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os números do Fogão que comprovam essa minha opinião. Vou falar também sobre todos os times da Série A do Brasileirão. Vou falar sobre o teu time, então fica aí no vídeo. A briga por G4 tá intensa, briga contra o Z4 tá insana também. Tem time que tá se afundando cada vez mais. Então chegou a hora do Prisma do Brasileirão, rodada 14. Então vambora, mete marcha aí, vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual vocês. Sejam muito bem-vindos ao Torcedorismo. Aqui o foco sempre vai ser você, torcedor inscrito do meu canal. Nesse canal eu falo sobre tudo de futebol brasileiro, análises diferenciadas, nada do normal que a gente vê por aí. Tem notícia, tem estatística, então se inscreve aqui no canal se você não está inscrito e deixa o seu like, não deixa de curtir esse vídeo aí, valeu? Quadro fixo aqui no canal, esse é o Prisma do Brasileirão, rodada 14. Eu faço sempre esse vídeo ao final de cada rodada para analisar o momento de cada um dos 20 clubes do Brasileirão. Eu uso essa tabela de cores que está na tela aí para vocês, são tabelas de cores e de aproveitamentos. Eu uso isso para classificar a fase de cada time. No final eu vou botar a tabela para você ver quem foi o campeão do Prisma na rodada 15 e como está o teu time no final desse vídeo aqui. Começando pelo América, o América sempre pela ordem alfabética, o América sempre vai começar. O América até começou o jogo bem, começou o jogo ligado, jogando contra o Coxa lá no Couto Pereira, mas levou o gol e acabou sentindo demais esse gol. Depois que levou esse gol, o time desmoronou, perdeu o jogo e tem aproveitamento recente de apenas 13% e agora é o novo lanterna do Brasileirão. O Atlético Paranaense fez um jogo muito movimentado contra o Fortaleza, jogo lá e cá, um bom jogo de se assistir, mas acabou perdendo. O Furacão poupou alguns jogadores aí pro meio de semana, né? Tem jogo importante pela volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo. E no Brasileiro o Atlético não tá vindo nada bem, tá com bola vermelha, 33% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. Tá priorizando bastante as competições de mata-mata, né? O Atlético. Mas tem que olhar pro Brasileiro com carinho também. O Atlético Mineiro é outro time que tá dando mole atrás de mole, perdeu mais um jogo, dessa vez perdeu em casa pro Corinthians. Tá vendo seu aproveitamento recente despencar, tá com 20%, bola muito vermelha. O Filipão não venceu nenhum jogo desde que chegou, já são 5 partidas com o Filipão no comando, não venceu. Mas o Atlético não vence há 6, né? Bota um jogo a mais nessa conta aí, são 4 empates e 2 derrotas nesses últimos 6 jogos. E o Atlético não tá bem, na tabela já tá na segunda página e precisa entrar no eixo se não quiser ver o G4 disparar, né? O Bahia segue a maldição do início do alfabeto no Prisma da Série B também. A gente tem essa maldição, os times do início do alfabeto todos na bola vermelha. O Bahia tá com 33% de aproveitamento recente. Foi buscar o empate contra o Cuiabá fora de casa, não fez um primeiro tempo muito bom, mas depois que o Renato Paiva botou o Ademir, o time melhorou demais. O Ademir joga muito, gosto muito desse jogador. O Botafogo, a cada rodada eu fico mais impressionado com o campeonato que o Botafogo tá fazendo. Esse sim, meu irmão, não tem maldição de início de alfabeto que pegue o Botafogo. Esse ano tá quebrando todos os tabus possíveis. O time tá um trator de tabu, venceu o Grêmio, que tava invicto esse ano dentro da arena, venceu o Palmeiras também, né, algumas rodadas atrás, que não perdia um ano dentro do Allianz Parque. O Botafogo fez um jogo muito maduro contra o Grêmio nessa rodada, pegou o vice-líder, todo mundo achando que o Grêmio ia tirar ponto do Botafogo. O Botafogo sofreu principalmente no final do primeiro tempo ali. O Lucas Perry, goleiraço que o Botafogo arrumou, salvou o time diversas vezes ali na reta final. Posto que o torcedor do Botafogo estava pedindo para aquele primeiro tempo acabar e o Grêmio foi até melhor no primeiro tempo, só que quem fez o gol no primeiro tempo foi o Botafogo, tá? O Botafogo fez um gol que foi anulado, que pra mim é muito duvidoso pela imagem que o VAR colocou na transmissão. Não tinha como saber a perna que usaram como referência, não tinha como saber se aquela base era do Adrielson ou era do Cuesta. Se o Adrielson com certeza estava impedido, o Cuesta não tenho muita certeza não, mas o Botafogo conseguiu segurar esse 0 a 0 por 60 minutos de jogo e quando teve a chance, meu irmão, deu o bote, não desperdiçou, fez seus gols e aqui no Prisma tá com 100% de aproveitamento, ganhou os últimos 5 jogos, é o primeiro time a conseguir isso nesse ano, ganhar 5 jogos seguidos, e pra mim só um desastre tira esse título do Botafogo. Falta muita coisa, falta muito jogo ainda, então eu não consigo cravar que o Botafogo já é campeão, né? Mas pra mim é o virtual campeão, cara, assim, só um desastre muito grande pra tirar esse título do Botafogo. Futebol é futebol, né? Mas eu quero saber de você, torcedor. E aí, alguém consegue tirar esse título do Botafogo? Se você acha que sim, coloca aí quem nos comentários. O Bragantino martelou muito a zaga do São Paulo, tentou de todas as formas de fazer o gol, principalmente no primeiro tempo, né, que o Bragantino perdeu algumas chances. Nesse jogo o Bragantino finalizou 26 vezes contra 6 do São Paulo,
mas o jogo foi 0-0, o Bragantino está com 73% de aproveitamento recente, e é outro time que chega a bola dourada aqui no Prisma. O Bragantino está numa fase muito boa, tá? O Corinthians conseguiu vencer um jogo bem difícil contra o Galo no Mineirão, é sempre difícil. Me surpreendeu esse resultado, mas o Corinthians tem muita qualidade ali na frente, né? É difícil você duvidar daquele ataque do Corinthians quando os caras resolvem jogar. Tem gol, né? Quando a bola chega é gol. O Timão tem 47% de aproveitamento nos últimos 5 jogos e fica com a bola roxa nessa rodada. Dá para esse time do Corinthians fazer mais, dá para melhorar. O Curitiba demorou 13 rodadas para ganhar o primeiro jogo, foi na rodada passada, e agora, meu irmão, já engatou logo a segunda vitória seguida, ganhou do América Mineiro jogando em casa, briga direta contra o Z4 e viu seu aproveitamento subir para 47%, saiu pela primeira vez da bola vermelha e passou para a bola roxa. É reação do Coxa nesse campeonato. O Cruzeiro foi outro time que enfrentou um possível adversário direto, né? Possível porque a gente não sabe, né? Pegou o Vasco em São Januário, segundo jogo seguido do Cruzeiro fora de casa, e cara, o time volta dessa excursão fora de casa, jogou contra o Inter e agora contra o Vasco. Dos 6 pontos possíveis, o Cruzeiro fez 4, muito bom, volta com ponto para casa, chegou na bola azul aqui no nosso Prisma, 53% de aproveitamento, e tá voltando a conquistar pontos como fez no início do campeonato. Isso é muito importante para o Cruzeiro trilhar um campeonato tranquilo até o final. O Cuiabá, irmão, Cuiabá empatou um jogo que não podia, tava na mão esse jogo contra o Bahia, tava jogando em casa, mas o Alain Imperiur acabou metendo gol contra e o Cuiabá ficou no empate. Foi ruim esse empate, né? Deixou o time na bola vermelha, 33% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. O Cuiabá não joga mal, mas é um time que peca às vezes na hora de fechar um jogo, né? De resolver o jogo e levar os 3 pontos para casa. O Flamengo foi a São Paulo fazer o clássico nacional contra o Palmeiras, muita rivalidade envolvida já nesse confronto nos últimos anos. Esses times têm disputado muitos títulos, né? Se enfrentaram em algumas finais, inclusive. É um jogo que já virou um clássico forte, saiu atrás o Flamengo estava muito desfalcado e o São Paulo, na minha opinião, ainda errou na escalação para esse jogo, deixou Arrascaeta e Everton Ribeiro no banco, o time ficou sem criatividade nenhuma, e aí quando esses titulares começaram a entrar no segundo tempo, o Flamengo melhorou muito, o time amassou o São Paulo, o Palmeiras, me desculpa, amassou o Palmeiras em São Paulo. Muito difícil marcar esse ataque do Flamengo completo. O Flamengo chegou ao empate que não foi bom pra ninguém ali, nenhum desses dois times. Foi bom pro Botafogo, né, que disparou mais ainda na liderança. E o Flamengo tá com bola verde, 67% de aproveitamento nos últimos 5 jogos aqui no Prisma. O Fluminense, obrigado Fluminense, finalmente voltou a jogar bem. Obrigado, Senhor Pai. Parece que aquela nuvem que estava em cima do Fluminense, em cima do clube, aquela nuvem saiu. O Fluminense é um time muito forte dentro de casa no Maracanã, venceu um adversário direto, que é o Inter. Um jogo que era para ser dificílimo, mas o Fluminense ganhou tranquilo, dominou o jogo inteiro. A defesa do Fluminense funcionou, voltou a não tomar gols num jogo depois de 11 jogos. O Fluminense estava tomando gol todo o jogo durante 11 jogos seguidos. A última vez que não tinha levado gol foi contra o Flamengo na primeira rodada das oitavas de final da Copa do Brasil, aquele 0-0 que o Fluminense segurou com 1 a menos. Dia 15 de maio, fazia muito tempo, quase 2 meses, o Fluminense entrou no G4 do Brasileirão nessa rodada, voltou pro G4, segue com bola azul aqui no Prisma, 53% de aproveitamento recente, e o Fluminense deve subir de produção agora que os desfalques estão voltando e retomando a sua forma física, né? O Fluminense deve voltar a subir de produção. O Fortaleza venceu o Furacão jogando em casa, aquele jogo que eu falei que foi muito movimentado. O Leão jogou em casa, jogou bem, estreia do Marinho, mas quem brilhou foi o Pikachu, que entrou no lugar do Marinho no segundo tempo e, cara, entregou o gol da vitória do Leão. O Leão tá subindo de produção, é um dos bons times desse campeonato. O Fortaleza vem fazendo boas campanhas com o Vojvoda no comando nos últimos anos e esse ano não deve ser diferente. Tá com bola verde, 60% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. Olho no Fortaleza. O Goiás fez um jogo com mais gols dessa rodada do Brasileirão. Foi na Vila Belmiro enfrentar o Santos sem torcida, né? O Santos tá punido. Perdeu por 4-3, jogo doido. O Goiás segue mal nesse campeonato. Eu acho que aquele pênalti ali que o juizão marcou no último minuto ali pro Santos foi meio, no mínimo, duvidoso, né? Segue colocando o Goiás aqui como um forte candidato. O Goiás segue se colocando como forte candidato, né? O futebol que o Goiás tá jogando, pelo amor de Deus, candidato a rebaixamento, né? Tá com 27% de aproveitamento, bola vermelha aqui no Prisma. E o Grêmio perdeu pro líder em casa. Isso não é uma coisa absurda, porque tá todo mundo perdendo pro Botafogo nesse campeonato. O que dá pra tirar de bom desse jogo do Grêmio é que o Grêmio jogou bem e jogou melhor que o Botafogo a maior parte do jogo, né? Vamos falar ali 2/3 do jogo, 60 minutos dos 90, o Grêmio jogou melhor.
Uma partida que o Suárez perdeu muito gol. Se o Suárez tivesse 100%, o Suárez tá com uma lesão no joelho, né? Sentindo muitas dores. Tá jogando no sacrifício, ele perdeu pelo menos uns 3 gols ali que ele não perderia normalmente, né? E o Grêmio com essa derrota sai da bola dourada, cai pra bola verde, tá com 60% de aproveitamento recente. E o Inter perdeu pro Fluminense, o Inter que sempre vai vir depois do alfabeto aqui do Grêmio, né? No Prisma. Tava sem perder 10 jogos, o Inter tinha 7 vitórias e 3 empates. Bela campanha recente do Inter, mas não fez um bom jogo dessa vez no Maracanã. Eu tava lá e vi de perto, o Inter não soube fazer pressão alta no time do Diniz. Isso é uma coisa que quando os adversários do Fluminense não sabem fazer essa pressão alta, deixam muito espaço pro Fluminense sair pelo meio, pelas pontas. Foi o que aconteceu com o Inter, tentou fazer a pressão e não deu certo. Acho que muito pelo Ener Valencia, que entrou como titular. Parecia que ele tava jogando um jogo de pré-temporada e o resto dos jogadores estavam jogando um jogo já de final, né? E o Ener Valencia estava com uma rotação abaixo, então ele dificultou essa pressão do Inter alta no Fluminense. O Inter ainda tem um ótimo aproveitamento, está com 67% nos últimos 5 jogos e bola verde aqui no Prisma. Já o Palmeiras, eu não posso falar isso do Palmeiras, porque o Palmeiras está numa péssima fase, os números comprovam isso. O Palmeiras nos últimos 5 jogos, contando esse empate contra o Flamengo, meu irmão, tem só uma vitória. Uma vitória, 2 derrotas e 2 empates no Campeonato Brasileiro, não vence esse jogo há 4 partidas. E aqui no Prisma chegou pela primeira vez na bola vermelha com 33%, o que é um aproveitamento recente de um time rebaixado. Isso não pode acontecer com o nível de investimento que o Palmeiras tem. Se você ainda não viu quanto que o Palmeiras arrecadou, vou deixar aqui o vídeo para você conferir depois. É muito dinheiro que o Palmeiras arrecada e investe. Não pode ter esse tipo de aproveitamento, nem que seja por 5 jogos, né? O Santos finalmente conseguiu respirar um pouquinho na luta contra o Z4, venceu depois de muitos jogos, mais de 10 jogos sem vencer, fez um gol de pênalti nos acréscimos. Aliás, o Marcos Leonardo jogou demais, o Marcos Leonardo joga muito, que joia, mais uma joia da Vila Belmiro. Cara, ele joga muito, acho que não vai durar muito tempo aqui no Brasil, se bobear já vai embora nessa janela, porque ele joga demais, meteu 2 gols. E o Santos está com 27% de aproveitamento recente, ainda essa vitória não foi suficiente para tirar a bola vermelha aqui no Prisma. O São Paulo fez um jogo protocolar, essa é a palavra, contra o Bragantino. Tava com a cabeça já no Palmeiras na Copa do Brasil agora no meio de semana. No primeiro tempo deu sorte de não sair perdendo, mas no segundo foi um jogo muito morno, conseguiu amarrar ali a partida. Saiu com um pontinho de Bragança Paulista, tá bom, não perdeu e o São Paulo tá com 47% aqui no Prisma e bola roxa. E para terminar, o Vascão, que fase do Vasco, tá tudo errado no Vasco nos últimos momentos. Cara, as contratações do Vasco, na minha opinião, não inspiram muita confiança de que essa fase vai mudar. Não é ninguém que chega e fala, nossa, vai mudar o Vasco, agora os caras estão contratando bem. Pô, cara, o Vasco não tem nem treinador. O que a diretoria tá pensando da cabeça? O Vasco, assim, desesperado na luta contra o rebaixamento, os caras não... Eles não tinham planejamento pra nada, né? Quando demitiram o Barbieri, eles não sabiam nem o que iam fazer. O Vasco tomando muita negativa no mercado, né? Galera que o Vasco tenta pra treinar, nega. Tá uma bagunça o Vasco. O Vasco não consegue subir na tabela, não consegue jogar bem, não consegue levar ponto. O Vasco é o vice-lanterna e tem aproveitamento recente 20%. Tá com a bola muito vermelha e o fantasma tá muito próximo do Vasco, né? Então essa é a tabela final do nosso Prisma na Série A na rodada 14. Obviamente que o grande campeão da rodada 14 é o Botafogo, o primeiro time a ficar com 100% de aproveitamento aqui no Prisma, ganhou 5 jogos seguidos. Outro time que eu preciso destacar nesse momento é o Bragantino, que tem feito ótimas partidas, só não tá melhor porque não conseguiu furar essa defesa do São Paulo. Inclusive Botafogo e Bragantino se enfrentam na próxima rodada, jogão. Negativamente eu vou ter que destacar mais uma vez o Vasco. Que fase horrível. Eu nem sei se eu posso chamar de fase isso ainda, né? Porque tá parecendo que é o normal, que isso é permanente, não é fase, né? E eu vou destacar também dessa vez negativamente o Palmeiras, que tem visto seu rendimento em pontos e em futebol. Dentro de campo o Palmeiras está caindo seu nível técnico também. Nas últimas rodadas tem jogado mal, principalmente fora de casa, e o Palmeiras está com bola vermelha, tem que abrir o olho, precisa reencontrar o bom futebol e retomar a trilha de pontos, né, conquistados, porque senão o G4 vai ficar muito à frente do Palmeiras. E como sempre, o nosso combinado aqui, você que fica até esse momento do vídeo, você é brabo demais. E para eu saber que você tá até esse momento, comenta aí. Para você, o Botafogo já é campeão e o Vasco já tá rebaixado, ou esses dois times aí pode rolar uma surpresa no campeonato? Comenta aí. Se não fosse pelo Botafogo, esse campeonato ia estar pegando fogo, mas todas as disputas de G4, G6 contra o Z4 tá tudo muito forte, menos o título que o Botafogo deu uma disparada nesse momento, tá sem disputa, mas eu vou continuar cobrindo tudo aqui no canal, então se inscreve para ficar sabendo tudo de Série A e para fazer parte do nosso time. A gente vai ser gigante algum dia e vamos ser gigantes juntos. Muito obrigado por ter ficado até o finalzinho aqui comigo, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!